Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural e saiba que é uma satisfação enorme ter a sua companhia, porque esse é um programa de rádio da Embrapa feito para você. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e a prosa de hoje chega com dicas imperdíveis para você, ouvinte, melhorar a qualidade das pastagens. E o bom é que podem ser aplicadas de norte a sul do Brasil. E a estrela do programa é o amendoim forrageiro, também chamada de Arachis pintoi, uma leguminosa bastante conhecida pelos benefícios que traz às pastagens e pelo alto valor nutricional que proporciona aos animais, seja na pecuária de corte ou de leite. O amendoim forrageiro é tudo de bom e podemos dizer que é uma alternativa para pequenos, médios e grandes produtores. E com certeza você também quer se beneficiar. Então fique ligado nessa prosa, porque você vai conhecer o passo a passo para a formação de um viveiro de mudas de amendoim forrageiro. E acredite, é muito fácil! E para falar sobre o assunto, vamos chamar o pesquisador da Embrapa Acre, Carlos Maurício de Andrade. Ele que participa agora do nosso Um Dedo de Prosa, conduzido pela proseira Sila Silva, é engenheiro agrônomo e tem se dedicado há mais de 2 décadas a estudos que comprovam o bom desempenho do amendoim forrageiro nas pastagens. Fique ligado nessa prosa, ouvinte! Um Dedo de Prosa. Maurício, o que é o amendoim forrageiro e quais os benefícios dessa leguminosa nas pastagens? Sim, o amendoim forrageiro é a melhor leguminosa que nós temos hoje no Brasil para formar consórcios com capins nas pastagens. Ela é muito persistente, ela tem alto valor nutritivo, ela fixa bastante nitrogênio, então é uma alternativa para a gente intensificar a produção das pastagens, melhorando a qualidade da dieta dos animais. O amendoim forrageiro tem em média 20-22% de proteína, que é praticamente o dobro do que tem os capins. Além disso, ela tem pouca fibra na sua forragem e isso faz que ela seja mais digestível, seja mais aproveitável pelos animais. Então, juntamente com o nitrogênio que ela fixa, que é uma adubação natural que ela consegue fornecer para os capins, ela aumenta então a capacidade de suporte, a produtividade das pastagens, e isso então intensifica a atividade pecuária, seja pecuária de corte, seja pecuária de leite. E como o produtor pode adquirir mudas de amendoim forrageiro? A principal variedade de amendoim forrageiro que a Embrapa tem recomendado atualmente é a BRS Okira. Ela foi lançada em 2021 e tem tido um resultado muito bom aqui na Amazônia. Essa cultivar, ela só é plantada por mudas, ela não produz muito pouca semente e não compensa o plantio dela por semente. Então, para que o produtor tenha mudas, para que ele possa plantar no seu pasto, ele precisa então, primeiro, conseguir essas mudas de um viveirista credenciado pela Embrapa, né? Se ele tiver algum vizinho, alguém por perto que tenha mudas que possa lhe oferecer essas mudas, ele pode utilizar essas mudas desde que ele conheça a procedência e formar o seu viveiro na propriedade. Mas esse viveiro na propriedade é fundamental para que ele tenha um volume de mudas suficiente para plantar no pasto e consorciar seus pastos com essa leguminosa. E quais são as etapas de plantio de um viveiro? Bom, o primeiro é conseguir as mudas, né? Então você tem que conseguir essas mudas, mudas de boa qualidade para que você possa plantar. O plantio desse viveiro deve ser feito no período das águas, de preferência após o início do período das águas, quando o solo já estiver com uma boa umidade. O principal segredo para você ter um bom pegamento, uma boa brotação dessas mudas, é o solo estar com um alto nível de umidade. Tá? Então, o produtor tem que fazer um bom preparo de solo. Esse preparo de solo
O viveiro geralmente é uma área pequena de multiplicação, ele pode fazer esse preparo de solo ou com um preparo convencional, com gradeando o solo, ou ele pode simplesmente utilizar um herbicida glifosato e dessecar essa área, né, passar esse herbicida para eliminar aquela vegetação e fazer o plantio direto das mudas em covas, né. Feito isso, é bom, se ele tiver uma análise de solo ou souber mais ou menos a condição do seu solo, fazer uma adubação, né, para que essa muda tenha um bom desenvolvimento e mais rápido possível ele tenha mudas em quantidade para poder plantar no seu pasto. E agora, ouvinte, que você já conhece o passo a passo para montar o viveiro de amendoim forrageiro, vamos saber como fazer o controle de pragas e doenças no viveiro? Continue ligado! Após montar o viveiro, quais são os cuidados que se deve ter com relação ao controle de pragas? Nessa fase de viveiro, o amendoim forrageiro não tem muito problema com doenças, né? Mas ele nessa fase de viveiro, que a planta está jovem, ele pode ser atacado por formigas cortadeiras, que a gente chama de saúva. Então elas podem atacar e podem desfolhar essas plantas que estão desenvolvendo, então é preciso o produtor estar atento e cuidar se ele tiver, na hora da formação do viveiro, se ele vê que tem ninhos de formigueiros por perto, ele pode utilizar uma isca formicida para poder controlar esse formigueiro. E também tem uma outra praga que costuma atacar nessa fase, que é a vaquinha, que é um besouro que costuma desfolhar as folhas do amendoim forrageiro. Então, durante a formação do viveiro, convém o produtor estar sempre atento ao ataque dessas pragas e, se tiver esse ataque, consultar algum agrônomo, uma pessoa que possa indicar para ele o melhor produto para fazer o controle dessas pragas, para ele não perder o seu viveiro. Maurício, existe um tamanho assim ideal para começar um viveiro? Isso depende do tamanho da área que o produtor quer plantar na fazenda. Então, se for uma propriedade pequena, a gente recomenda o seguinte: para cada área de 100 metros quadrados de viveiro que ele formar, por exemplo, um viveiro de 10 por 10, você, depois desse viveiro formado, você consegue produzir mudas para plantar de 1 hectare a 1,5 hectares. Se ele quiser uma área maior, se quiser fazer um viveiro, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, ele já consegue mudas para plantar 12 hectares. Se for uma fazenda grande, se formar um viveiro, por exemplo, de 0,5 hectare, ele tem muda para cada ano plantar 60, 70 hectares. Então, depende do tamanho da área e da necessidade de mudas que o produtor tem. Depois de instalado o viveiro, Maurício, qual o tempo que leva para o produtor ter mudas maduras para fazer o plantio no pasto? A gente geralmente recomenda que o produtor forme o viveiro no início das águas de um ano, para que ele tenha mudas para, no próximo período de águas, ele ter uma quantidade grande de mudas para poder plantar no seu pasto. Mas normalmente o viveiro de mudas, você plantando numa boa densidade, no espaçamento de meio por meio, né, de cada meio metro uma cova, você consegue com 90, 100 dias esse viveiro já está totalmente coberto pelo amendoim forrageiro, e mais uns 45, 60 dias você já teria como colher mudas. Então, se ele plantar o viveiro em novembro, por volta de fevereiro, março, ele já teria mudas maduras, já daria para fazer uma primeira colheita de mudas nesse viveiro. Mas a produção mais forte do viveiro vai estar a partir do próximo ano. Certo, e o viveiro ele suporta a época da seca, né? Sim, estabelecido na época da seca, o produtor não vai conseguir tirar mudas, né? Porque ele não vai conseguir plantar, a menos que ele tenha irrigação. Se ele irrigar esse viveiro, ele tem mudas o ano inteiro, né? Mas o plantio por mudas é sempre mais sensível à falta de umidade do solo. Então, normalmente, a gente só recomenda o plantio na época das águas. Certo. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação aqui no Prosa Rural. Eu que agradeço e espero que os produtores possam utilizar essa tecnologia que tem sido muito importante para a gente aqui no Acre e em outras regiões da Amazônia. E depois de todas as dicas que ouvimos do pesquisador, tenho certeza, ouvinte, que muita gente ficou animada para fazer seu próprio viveiro de mudas de amendoim forrageiro. Mas lembre-se que é importante ficar atento para todas as recomendações, a fim de garantir um bom pegamento das mudas no solo. E para conferir como a tecnologia funciona na prática, vamos ouvir o produtor Edson César de Oliveira, mais conhecido como seu Duduca. Ele mora na estrada transacriana, no quilômetro 23, na colônia Mondrongo.
Ele começou a plantar mudas de amendoim sem saber do tanto de benefícios que a forrageira traz às pastagens. Vamos ouvir então a entrevista com o nosso convidado, o seu Duduca. Fala, produtor! Seu Duduca, como o senhor iniciou o plantio de amendoim forrageiro? Na verdade, eu tinha feito umas barragens. Daí eu comecei a pegar umas mudas lá no vizinho, achei bonito e achei a raiz dele muito profunda. Eu achei que poderia segurar um pouco aquela erosão de desbarrancamento da barragem e plantei, comecei a plantar. Aí daí fui plantando onde tinha aquelas partes que não tinha capim e fui vendo a utilidade dele. Plantei primeiro nas barragens e saí plantando e ele foi se esparramando. É tanto que hoje em quase todos os nossos pastos aqui tem um amendoim. Que melhorias o senhor observou depois que plantou o amendoim? Bem, o amendoim forrageiro na pastagem, ele dá vamos dizer assim, na imagem, assim, você vê a diferença no capim. É um capim que ele fica mais viçoso, é um capim mais verdinho. A diferença a gente vê no visual. Quando a gente filma, mostra, aí a gente vê o benefício que ele traz na pastagem. Tipo no nitrogênio, que nem naquelas folhas mais viçosas, que aí as vacas adoram. O senhor recomenda para outros produtores o plantio de amendoim forrageiro nas pastagens? Sim, eu recomendo principalmente aquela pessoa que está começando, tem uma pequena propriedade, que ele plante associado com outros capim, porque ele vai trazer um benefício muito grande sobre... Acaba não vai gastar tanto com adubação. Então, se ele é uma forrageira, que não já falei, muito útil dentro de uma pastagem. Parabéns, seu Duduca, pela iniciativa. Vimos que o produtor só tem a ganhar ao plantar o amendoim forrageiro. E se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco. O DDD é 68 e o telefone é o 3212-3200. Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 68, telefone 3212-3200. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Bem, mas antes de encerrarmos, temos um recado super útil para você, amigo produtor. Fique atento! Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana. E por hoje é só. Obrigada pela companhia, ouvinte, e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Mauricília Silva. Edição, Nilo Falcão. Locução, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Acre.